Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Afonso de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Desculpem a demora, eu tive um problema com o computador. Já dá para ver, né? Certo. Essa aula eu peço desculpas, acho que algumas pessoas aqui já assistiram, mas enfim, eu não tenho muitas opções e acabei decidindo dar a mesma aula, tá? É sobre a conformidade com a vontade de Deus, né, no caminho da perfeição. No início da aula eu costumo dizer que ela poderia se chamar só Fiat, né, porque a gente vai entender daqui a pouco. Pela força da palavra, né, por ser o verbo da expressão, mas eu preferi deixar esse nome porque foi o nome que eu dei inicialmente, né, na primeira vez que eu ministrei essa aula, há alguns anos, não sei quanto tempo mais ou menos, e também porque o jeito que nosso Senhor ensinou, né, que nós pedíssemos, que nós buscássemos fazer a sua vontade. Então, aqui tem algumas referências da aula, né? A principal delas é justamente do santo que eu pedi intercessão no início, que é o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, o Catecismo Romano, as palestras íntimas de São Francisco de Sales, que são bastante interessantes, a Prática do Amor a Jesus Cristo e o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Tem umas outras referências também que foram utilizadas, mas essas são as principais. Esse aqui é o plano de aula, a gente vai dar uma introdução, depois entrar nesses tópicos, os motivos para se desapegar da própria vontade, falar sobre a vontade de Deus, as consequências daquele que se desapega da própria vontade e sobre o exercício em si da conformidade com a vontade de Deus, e uma conclusão. Vamos lá, vamos para a nossa introdução. Eu vou tratar aqui nessa introdução da palavra que eu disse no início da aula, sobre o Fiat, né? Que é, digamos assim, o nosso pano de fundo para essa aula. E eu vou aqui mostrar 3 momentos em que essa palavra é tratada nas Sagradas Escrituras. Não devem ser as únicas vezes, mas digamos que elas fecham a força dessa palavra e nos ajudam bastante a compreender a ação de Deus na história e na nossa vida especificamente, e o quão importante é nós buscarmos essa conformidade com a vontade de Deus, ou seja, nos desapegarmos da nossa vontade para seguir uma vontade que é a dele. Eu vou tratar primeiro da primeira palavra das Sagradas Escrituras, né? Fiat, faça-se a luz. Né? É interessante essa palavra, porque eu coloquei aqui, né, ela tem um sentido de participação da coisa criada. Se trata, obviamente, de Deus falando com a criatura. Né? A gente sabe que o Gênesis foi escrito por Moisés, e não é propriamente Deus que tenha dito esse Fiat. Né? Deus não precisa, digamos, proferir a palavra para... enfim, fazer a coisa, né? Ele simplesmente fez, Deus é ato puro. Então, mas Moisés escolheu essa expressão, né? Ela foi traduzida para o latim como Fiat, e o interessante aqui, o primeiro ponto, é que ele não foi escrito nas Sagradas Escrituras que Deus tenha dito, eu faço a luz, né? Na primeira pessoa. O verbo foi colocado dessa forma, faça-se a luz, né? Se traduz normalmente assim, que exista a luz. Então, existe aí um sentido por trás, como se houvesse uma participação daquilo que está sendo criado. Né? Como se Deus, dizendo, faça-se a luz, ela se faz e ela permanece no decorrer da história, né? Porque Deus está fora do tempo, ela permanece no decorrer da história e continua sendo, digamos assim, não sendo feita, mas fazendo aquilo que Deus deseja que ela faça. Né? Então, seja feita a luz, e assim com todas as outras coisas que foram criadas. E aí eu coloquei, né, a luz é esplêndida porque segue a ordem divina. Então, qual é o raciocínio aqui? Toda a criação feita por Deus, a gente sabe, fora
além dos seres humanos, dos anjos, enfim, ela é irracional, né? Não tem razão, ela não pensa por si só. Mas uma simples observação dessa criação, nos dias de hoje mesmo, a gente consegue observar, a gente consegue perceber um ordenamento. Então, há como, digamos assim, um elemento que mantém toda a ordem da natureza, digamos, vamos utilizar da natureza aqui, que faz com que ela consiga estar completamente, como eu posso dizer, perdão, que a natureza esteja completamente, eu perdi a palavra que eu uso. Exatamente, como se fosse submissa, né? Apesar de toda a natureza ser irracional, né, não ter esse status de pensamento que nós temos, ela segue uma ordem que é guiada por Deus, né? Deus não fez as coisas e está fora, né? Está externo, como alguns até pensam. Ele está, de fato, mantendo essa criação, e essa criação está submissa a ele, né? Nos exemplos que a gente pode pensar, o rio ele corre sempre, né, da nascente até a foz. Ele não faz o percurso contrário, né? A árvore, quando faz a fotossíntese, todas as árvores são assim, elas extraem do ar o gás carbônico e dão para o ar o oxigênio, elas não fazem o contrário, né? Não existe uma rebelião da natureza. Então, esse primeiro Fiat faz nos pensar que essa natureza, que toda essa criação que é irracional, mesmo sendo irracional, tem uma ordem e, enfim, é guiada por essa vontade, que está além da vontade dela, né? Ela simplesmente age por instinto. Assim isso acontece com os animais também. Eles são guiados por essa vontade, que é a vontade de Deus. A gente tem um exemplo de São Jerônimo, que ele comenta esse trecho dos Salmos, né? É o trecho que diz, né, que louvai a Deus, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas e luzes, né? E aí se pergunta, sabeis como o louvam? Porque como é que pode, né? O sol e a lua, os astros, as estrelas, enfim, os animais, as plantas, né? Como vai guiando o Salmo. Como é que pode esses elementos que são racionais louvarem a Deus? E aí ele escreve assim, sabeis como o louvam, nunca cessam de fazer o seu ofício muito bem feito. Sempre estão servindo a Deus e fazendo aquilo para que foram criados. E isso é estar sempre louvando a Deus. Então, ele explica muito bem aqui, e existem, por exemplo, os salmos, que a gente, na verdade, a gente canta como salmos, né? Mas é o cântico dos três jovens, né? Eles sempre falam, né? Benedicite omnia opera omni domini, desculpem o latim, mas o que eles querem dizer? Bendigam o Senhor todas as suas obras. Então, as obras que trabalham conforme Deus determinou, o louvam, porque agem da forma como elas devem agir. Elas não são anômalas, né? Não são rebeldes. E aí agora a gente vai para o segundo Fiat, que eu diria que é um Fiat mais famoso do que o primeiro, né? Acho que vocês imaginam qual é. É o Fiat de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora, nesse ponto alto da história da humanidade, com o seu consentimento, né? Deu assim um sim a Nosso Senhor para que ele encarnasse em seu ventre. Então, esse Fiat mihi secundum verbum tuum, que a vontade de Deus seja feita em mim, né? A gente pode traduzir assim. Aqui a gente pode dizer que, inversamente ao Fiat lux, é como a gente tem a criatura falando com Deus. E o interessante de pensar nessa palavra de Nossa Senhora é que ela estava tão, digamos, conforme, de fato, uniforme à vontade de Deus, que esse verbo que ela quis se guiar se fez nela literalmente, né? Não foi somente um elemento subjetivo, né? Não foi somente uma coisa não literal. Literalmente, esse verbo a quem ela estava servindo se fez nela. E um outro ponto interessante
é que Nossa Senhora passou por um processo nesse evento, ela passou por um processo de compreensão, né? Em determinado momento do diálogo com São Gabriel, depois dos elogios que ele proferiu a ela perguntou a ele como isso ia se dar, né? Como é que essa encarnação se faria se ela não conhecia um homem, se ela não conhecia um varão. Né? E aí ela, obviamente, está tratando do voto de virgindade que ela havia feito. E também porque ela, apesar de conhecer as Sagradas Escrituras, conhecendo as Sagradas Escrituras, sabia que não havia nenhum milagre desse tipo, né? de uma criatura se fazer numa virgem. Somente havia se dado aí, a gente sabe, dos casos em que as mulheres que eram estéreis haviam conseguido a fertilidade. Então, Nossa Senhora, com essa pergunta, ela não duvida daquela verdade que o anjo Gabriel está levando a ela, mas ela busca uma compreensão. O que eu quero dizer com isso? É que ela busca aprofundar-se naquela verdade. Né? Ela faz como um processo de meditação, como a gente vai ver mais para frente. E a resposta do anjo faz com que ela compreenda, que aquilo se esclareça. Né? Ela, com toda a humildade, pergunta, porque aquilo não era compreensível ainda a ela. E aí, com a resposta dela, ela compreende, né, aquela verdade, ela compreende que Nosso Senhor a manteria virgem, né, que era a sua vontade, e mesmo que ele não quisesse, ela faria também, mas, uma vez entendendo o modo que aquilo se daria, Nossa Senhora profere esse fiat, né, o fiat salvador da humanidade. E isso aqui eu coloquei, é uma nota, esse último ponto, que eu tirei de uma versão em espanhol, das obras completas de São Bernardo, né? Eles comentando, tem a tradução lá dos sermões de São Bernardo para a Anunciação, e a pessoa que traduziu, eu acho, colocou essa nota que eu achei muito feliz. Ele disse que o Fiat Corredentor de Maria é um doce eco do Fiat Criador de Deus. Né? É interessante pensar que Nossa Senhora usou a mesma palavra, né, que indiretamente Deus usou para criar, para fazer a criação, para fazer a luz. E, de fato, nela se fez a luz. Né? Ela usou essa mesma palavra de maneira muito feliz, eu acho que posso dizer que de maneira inspirada. E o terceiro Fiat, que eu acho que poderia dizer que é o menos conhecido, mas é um evento bastante conhecido, é o a agonia no horto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase aqui é a segunda parte, né? Ele fala para Deus Pai: afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a tua. Né? Verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Esse evento ele é um pouco... Ele precisa normalmente ser explicado, porque parece um pouco controverso. Né? Como é que Deus, Nosso Senhor, se põe diante de Deus, que é Deus também, Deus Pai, né? Aí a gente tem Deus falando com Deus, como ele parece querer recuar daquela missão que ele sabia desde sempre que ele teria. Né? É algo um pouco até estranho de nós pensarmos, né? Por que ele apresenta essa fraqueza? A primeira coisa que a gente pode pensar é que Nosso Senhor, ele está... claro que a gente tem aqui a condição de Deus falando com Deus, mas ele é também completamente homem. Então, nós temos aqui o homem falando com Deus. Então, a gente, olhando aqui o segundo ponto, né, a gente sabe por São Paulo, ele cita isso: Nosso Senhor assumiu a condição humana, menos no pecado. E, assumindo a condição humana, ele assumiu tudo que é atinente à condição humana. Claro, menos a condição do pecado. Então, Nosso Senhor tomou sobre si todos os sofrimentos, todas as dores, todas as coisas próprias de um ser humano. E ele sofreu mais porque ele estava obviamente, ele tinha uma mente e um coração esclarecido. Então, ele estava num tal sofrimento e numa tal desolação, que ali, por vontade de Deus mesmo, que ele proferiu essas palavras.
E a gente utiliza daquele princípio, né? Tudo que Nosso Senhor faz e fala, e que a gente tem conhecimento, nos serve de algum ensinamento, nos serve para que nós, de certa forma, aprendamos a agir. Então, ele agiu dessa forma, falou assim com Deus Pai, para que nós aprendêssemos a lidar, né? A saber, nós aprendêssemos, de fato, a lidar com essas circunstâncias de dificuldades na vida, dificuldades extremas, né? E um outro elemento interessante dessa parte é que, numa tal agonia que ele estava, né, ele suava suor e sangue. Ele proferiu palavras de submissão a Deus Pai, né? E aqui, obviamente, é uma mensagem para nós. A gente sabe que na Santíssima Trindade não há hierarquia, né? Mesmo ele sendo chamado filho, não há uma hierarquia, como há, por exemplo, numa família. Então, isso aqui nos serve muito mais do que servir a ele, né? Nós, num momento de agonia, de sofrimento, é o que nós temos que fazer. Nós temos que nos submeter, de fato, à vontade de Deus. Então, esses são os três, essa é a introdução para a gente compreender como Deus, de fato, quer que nós amemos a Ele pela via da conformidade com a vontade de Deus. Se a própria natureza, né, eu vou colocar aqui essa parte para a gente compreender, se a própria natureza, que é irracional, é guiada pela sua vontade, ela tem um ordenamento em si, que a gente consegue compreender como Deus é perfeito, nós também, né, sendo racionais, temos que nos guiar por essa vontade que é perfeita. Aqui existem os três atributos que normalmente se cita de Deus, né, que a gente até aprende no catecismo, que é Deus como Criador, Deus como Redentor e Santificador, né? E é interessante que cada uma dessas funções tem uma ligação com os fiat citados, né? No primeiro fiat a gente vê a ação de Deus Criador na história, na criação, né? No como Ele age, como eu acabei de falar, e como essa criação é guiada por Ele. No segundo, eu fiz uma troca aqui para ficar mais didático, digamos assim. O segundo fiat, que é o de Nosso Senhor Jesus Cristo no horto, mostra Deus como Redentor, né? Deus como nosso Redentor, porque o seu Filho seguiu, né, seguiu a sua vontade, dando-nos a possibilidade do céu. Então, Cristo, Filho de Deus, aqui se põe nessa condição de homem e, mesmo com toda a dor, segue a vontade de Deus. E, no último fiat, a gente observa Deus como santificador na figura de Nossa Senhora e o que Ele pode fazer conosco. Por quê? Porque quando Nossa Senhora proferiu o seu fiat, aquela que era imaculada e virgem tornou-se não só imaculada e virgem, mas mãe de Deus. Então, isso aqui é um guia para nós, né? Seguindo completamente a sua vontade, estando una a Deus, Nossa Senhora, digamos assim, tornou-se algo que era muito mais do que ela era. A mesma coisa Deus pode fazer conosco, né? Nós seremos muito melhores, seremos santificados se nós nos guiarmos por essa vontade. Aqui a gente entra numa outra parte, que é os motivos para desapegar-se da própria vontade. Eu vou falar de um quarto fiat, eu poderia dizer. E as pessoas podem até se perguntar, né? Eu vou falar de São José, aqui tem várias figuras, mas é especificamente de São José. E aí alguns podem perguntar, né? Mas não se tem conhecimento de nenhuma palavra de São José nas Sagradas Escrituras, né? De fato, não estou aqui para usar evangelhos estranhos, tá? Eu digo que foi um quarto fiat porque, de fato, São José teve que tomar uma decisão, ele tomou a decisão correta, né? Teve até uma irmã que assistiu essa aula e disse que ele proferiu um fiat silencioso. Achei bonito. Então, São José, essa aqui é uma cena conhecida, né? Ele estava dormindo, então o anjo Gabriel veio até ele e eu vou ler o texto, fica mais fácil, né? Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. O texto já nos diz muitas coisas, né? Ele
primeiro que São José ele estava dormindo, então ele recebeu em sonhos, né, essa mensagem, e acho que o ponto mais interessante é quando ele diz: José levantou-se durante a noite. Né, ele foi muito pronto, né, teve uma prontidão muito grande, e mesmo sendo noite, ele levou Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo para o Egito, não se importando com o horário. Era um momento difícil de viagem, mas ele obedeceu de maneira pronta aquilo que o anjo havia determinado. E os elementos que a gente pode pensar inicialmente para a gente entender por que, de fato, São José deu um fiat, né, um grande fiat silencioso. Ele, primeiro, é ordenado por um anjo a ir a uma terra que não é uma terra, digamos, agradável a ele, né, uma terra estrangeira, uma terra inóspita, hostil. E se comenta, né, os comentadores dizem que a família de Nazaré sofreu bastante nesse período que eles passaram no Egito, porque São José não conseguia muitos trabalhos, né, porque ele era estrangeiro. Um outro ponto interessante dessa cena é que São José ele recebe a mensagem dormindo, né, e a gente pode fazer uma remissão a vez anterior que ele recebeu uma mensagem por sonho, que seria quando ele viu Nossa Senhora grávida e não compreendia o que estava acontecendo. E eu li alguns comentadores, né, na Catena Áurea que demonstram, né, na verdade, o primeiro questionamento que eles fazem, né, por que São José recebe essas mensagens tão importantes por sonho? Né, por que Deus Nosso Senhor não fez como fez com São Zacarias, por exemplo, como fez com Nossa Senhora, enfim, ou com os pastores? Por que com ele foi por sonho? Né? Primeiro ponto que eles dizem é que São José era um homem muito leal, muito fiel, e era um homem muito simples. Então, muito provavelmente, claro, né, ele tinha uma vida espiritual muito, muito elevada. Então, ele tinha uma capacidade que, por exemplo, São Zacarias não teria, de diferenciar dentro do sonho o que era de fato para ser, o que ele tinha que fazer, né, que não era só um sonho, mas que era de fato uma mensagem, e, enfim, o que ele deveria fazer. Então, ele era uma pessoa muito simples, ou seja, uma vez recebida aquela ordem, ele faria. Isso mostra a elevação espiritual que ele tinha. E se fala, né, que e um outro ponto interessante, né, até comentei da outra vez. Normalmente, quando a gente está preocupado com alguma coisa, né, a primeira coisa que a gente perde é o sono. Né? E é interessante pensar como São José, diante daquela circunstância, né, no primeiro sonho ainda, em que ele olhava para Nossa Senhora e não compreendia o que estava acontecendo e não sabia muito bem o que iria fazer, ele toma a decisão, né, se diz que ele toma a decisão de que ele iria embora, porque ele não tinha condições de compreender aquele mistério, e ele vai dormir, diante daquela monstra dificuldade. E nesse sonho, né, nesse sono, ele recebe a resposta que ele estava precisando. Né? De fato, uma pessoa completamente entregue, né, completamente, enfim, entregue à vontade de Deus. Né? E aí outros perguntam, né? Mas Nossa Senhora é mais santa do que São José. Por que ela não recebeu por sonho também? Porque no caso de Nossa Senhora havia uma coisa especial. Ela tinha que dar o consentimento dela, ela não poderia dar o consentimento dormindo. Né? Mas, por exemplo, com São Zacarias não era possível, ele duvidou mesmo vendo o anjo na frente dele. Né? E os pastores, por exemplo, estavam muito ali, ainda tinham que passar pelo processo de conversão. Então, essa mensagem recebida por sonho e o fazer pronto dele mostram como São José é grande, de fato. Um outro ponto nessa circunstância que é interessante é pensar em São José, que vai para o Egito. Acho que é fácil a gente lembrar de José do Egito. Né? Tem o mesmo nome, tem as circunstâncias das dificuldades no Egito. E é interessante pensar que o José do Egito foi na condição que foi para lá, e lá ele foi glorificado. Né? Ele
conseguiu, pela vontade de Deus, ascender aquele cargo, né? Ele tinha um cargo que era menor do que o faraó. E José, nós sabemos, tem que ser assim, São José é maior do que José do Egito, né? E esse Egito recebeu um José maior, né? Só que o rejeitou, né? Como eu disse, eles sofreram bastante. Por que eu digo que o São José é maior do que o José do Egito? Primeiro, o José do Egito ele também recebia mensagens por sonho, mas eles eram mensagens indiretas, né? Eram espécies de metáforas, né? Como se fossem parábolas, né? E São José não. Ele, às vezes, o que a gente tem conhecimento dos sonhos que ele recebeu, as mensagens eram bastante diretas. O que isso quer dizer? Que aquilo que São José recebia como ordem era muito mais importante, né? Se era algo tão importante, ele precisava ser o mais direto, o mais rápido, o mais claro possível. E o segundo ponto, que é o mais importante, né? José do Egito salvou o povo egípcio e hebreu da fome, até a sua família, né? E São José salvou a todos nós da fome, e da fome espiritual, porque ele salvou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele, de fato, é uma figura do José do Egito, mas, na verdade, José do Egito é uma figura dele, né? De fato, São José é grandíssimo. Então, a gente vê aqui, nessa cena, o Fiat silencioso, como eu falei, essa constância e invariabilidade nos acontecimentos, quer temporais ou quer espirituais. São José mostra isso pela sua prontidão e obediência. O outro ponto interessante é a estima aos auxiliadores que Deus enviou, né? Nessa figura a gente consegue ver, né? São José tinha consigo as figuras mais importantes do universo, né? Que era Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer um deles que poderia, né, falar, avisá-lo, enfim, do que ele deveria fazer, mas Deus, Nosso Senhor, manda um anjo. E de São José nem sequer pensa, eu diria, que há uma desconsideração de Deus por causa disso, né? Ele segue e é guiado pela mensagem do anjo. Ele tem uma profunda confiança na providência divina e uma grande simplicidade, né? Como eu falei, São José é o símbolo da simplicidade. O que eu quero dizer com simplicidade? Ele não vive por rodeios, ele não tem dúvidas. Uma vez que ele compreende aquela verdade, assim como Nossa Senhora, ele é guiado, né? E faz aquilo que Deus manda. Aqui a gente vai compreender um pouco do que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela é dividida em duas maneiras. Ela pode ser a vontade chamada significada ou a vontade do beneplácito de Deus. A vontade significada é o que a gente conhece, né? São, digamos, as regras expressas que a gente precisa obedecer, né? Que são os mandamentos da lei de Deus e da igreja, os conselhos, as inspirações. As inspirações, elas não são expressas, né? Então, São Francisco de Sales fala que é bom, a gente pode ter inspirações, não é algo comum, mas o padrão é ser seguido sempre pelos superiores, tá? E a do beneplácito de Deus é aquela compreensão do primeiro Fiat, né? De que a vontade de Deus está em todos os acontecimentos, né? Na sua providência. Então, tudo o que nos acontece, seja frio, seja calor, seja a morte, seja, enfim, todos os acontecimentos intempéries estão sendo guiados ali pela providência divina. Então, nós temos que estar preparados e resignados. Então, a gente deve se unir à vontade de Deus em todas as circunstâncias, né? Nas naturais, no frio, no calor, na chuva, no sol, na escassez, na epidemia, em tudo, na fome, enfim. E até mesmo nos nossos próprios defeitos, que às vezes é o que é mais difícil, né? Aqueles que têm... Para quem tem, né? Pouca memória, um gênio difícil, né? Pouca habilidade com determinadas coisas, com cozinha, por exemplo, né? As deficiências físicas, saúde fraca, enfim. Acho que todos nós temos algum ou muitos defeitos aí para nós aguentarmos durante a vida. Consequências do desapego da própria vontade. Então, a primeira consequência ou seja, a gente vai tratar agora do que acontece com as pessoas que vão se desapegando da própria vontade, né?
tem essa frase aqui para a gente compreender. O principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Ou seja, necessariamente aquele que ama a Deus é aquele que está conforme a sua vontade, aquele que é guiado pela vontade de Deus. E esse amor, como diz aí em Colossenses 3,14, a caridade, né, é o vínculo da perfeição. Então, o caminho da perfeição é ser guiado pela vontade de Deus, é estar conforme a vontade de Deus. Pelo contrário, aquele que trabalha segundo a própria vontade é idólatra, né? Ou seja, pensa que não está adorando a Deus, mas nem ao outro Deus, mas está adorando a si mesmo, né? É idólatra de si. O próprio Cristo falou, eu desci do céu, ele sendo Deus, né? Não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. Então, nós temos que ser guiados pelas palavras de nosso Senhor. Nós temos que buscar, então, uma conformidade, mas também uma uniformidade, que é um grau mais elevado, né? A exemplo de Nossa Senhora, acho que Nossa Senhora é um grande exemplo. É interessante pensar como Nossa Senhora estava tão conforme, tão próxima de Deus e queria fazer de fato aquilo que ele queria, que Deus, Nosso Senhor, quis estar com ela, né? Isso aqui é o ponto-chave. E é isso, a gente precisa querer buscar ficar próximo de Nosso Senhor, fazendo a sua vontade. Sendo guiado pelos superiores e, enfim, sendo guiado também pelas inspirações que Deus envia. Uma ação de graças no tempo da tribulação vale mais que 1000 atos de agradecimento no tempo em que tudo nos prospera, na pobreza, na morte, nas injúrias, nas dificuldades. Nós temos que buscar ser como o sol, sereno no sucesso e no insucesso. Tem uma frase interessante de São Francisco de Sales, né? Eu não vou conseguir reproduzir assim da maneira específica, mas ele fala, né, que a nossa reação em relação às coisas tem que ser a mesma, mesmo que elas sejam boas ou ruins, né? A gente precisa exercitar, digamos, esse processo de que isso é o que Deus quer, né? É assim que tem que ser, então, assim eu agradeço. Essa frase também que foi proferida pelos anjos, quando Nosso Senhor nasceu, né? Paz na terra aos homens de boa vontade, né? Se pergunta, quem são esses homens de boa vontade? Então, os padres explicam que os homens de boa vontade são aqueles que seguem a vontade de Deus. Então, os anjos proferem aí que se dê paz a esses homens, né? Porque Nosso Senhor veio ao mundo, né? Eles falam isso quando do seu nascimento, justamente porque Cristo, Nosso Senhor, está trazendo a paz a eles. Né? Não são, digamos assim, a todos, somente aqueles que buscam a sua vontade. Necessariamente, né? Aquele que é guiado pela vontade de Deus tem um desapego das criaturas, e ele compreende, né? Assim como Jó, que tudo que Deus faz é perfeito. Então, as tribulações são enviadas necessariamente para o nosso bem, né? A gente tem que buscar ter essa compreensão, por vezes é muito difícil, mas tudo aquilo que Deus envia é bom e, enfim, nos fará crescer na graça. O que é guiado pela vontade de Deus tem uma abnegação de si mesmo. Ele renuncia aos próprios juízos. E aí a gente vai para o exercício da conformidade com a vontade de Deus. Essa é uma frase de São Vicente de Paulo que nos explica como é que a gente vai exercitar essa conformidade, né, que é tão importante, que nos leva à caridade de Deus. A conformidade com a vontade divina é o tesouro do cristão e o remédio para todos os males, porque convém a renúncia de si mesmo, a união com Deus e todas as virtudes. Então, a gente precisa buscar esse duplo influxo aí, né, uma renúncia de si mesmo e, necessariamente, aí, uma união quando nós nos renunciamos. Aí eu coloquei essa imagem de São Paulo, para a gente pensar um pouco na conversão dele. Um autor muito agudo, né? Percebeu que o Evangelho fala do cavalo. Eu até ia comentar, exatamente. Né? Normalmente ele é retratado caindo do cavalo, mas o cavalo não está nas escrituras, né? Eu até pensava que o cavalo estava, quando eu soube, eu fiquei um pouco assustada, porque sempre é retratado assim, né? E essa imagem não, ele simplesmente caiu. É interessante, porque São Paulo ele tinha um alto cargo, né? E ele perseguia os cristãos, ele era um homem de grande visão, digamos assim, né?
E quando Nosso Senhor envia essa luz que o deixa cego, é interessante a gente pensar, né? Quando São Paulo ficou cego para as criaturas, para o mundo, para os prestígios que ele tinha, para as ordens que ele tinha que cumprir, de matar os cristãos, ele conhece a verdade, né? Então, ele se tornou cego naquele momento para as criaturas, mas ele viu, de fato, a verdade, que era Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Nosso Senhor que falou com ele. E quando ele ficou cego, ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Né? Foi aí que ele, digamos, espiritualmente teve uma abertura nos olhos. E é, de fato, esse processo que a gente precisa procurar. A gente não precisa procurar ver as coisas do mundo por ver, mas procurar no mundo, claro, entender Deus, mas, antes de mais nada, fechar os nossos olhos para o mundo e buscar, né, essa vontade de Deus, o que Deus quer de nós, e fazê-la. Não, a gente deve seguir a vontade de Deus sem condição, de modo inteiro, constante e irrevogável. Não se deixar mover por todos os ventos, mas ser guiado pelo vento do Espírito somente. O exercício da conformidade com a vontade de Deus também se dá pela liberdade de espírito, né? O que é essa liberdade de espírito? É ir para onde Deus manda, né? Fazer aquilo que Deus quer. Quem ama Jesus Cristo ama só o que lhe agrada e só porque lhe agrada. Se abandona, né? Por muitas vezes é difícil deixar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, mas a vontade de Deus é perfeita, é agradável, e quando nós nos esforçamos, nos guiamos por ela, tudo se torna muito mais leve, né? O fardo de Nosso Senhor é leve. Então, a gente precisa buscar essa liberdade, né? Não só física, mas principalmente espiritual, né? A gente precisa também buscar um amor no sofrimento, não ver o sofrimento como sofrimento em si, né? E viver aquela dor por viver, mas ver naquela dor, no sofrimento, a vontade de Deus e um crescimento que pode se dar espiritualmente. Um outro ponto que é chave é a paciência, né? Isso aqui é uma coisa delicada, eu acho, para a maioria das pessoas, né? São Francisco de Sales fala: o homem verdadeiramente paciente tolera com a mesma igualdade de espírito os sofrimentos ignominiosos como os que trazem honra, né? É o que eu comentei ainda há pouco. A gente precisa ser paciente em todas as circunstâncias. E aí aqui tem um ponto específico que São Francisco de Sales trata, que é a paciência na acusação verdadeira ou falsa, né? Por vezes pode acontecer que nós acusemos, né? Claro, ou que nós sejamos acusados. E talvez essa acusação possa ser verdadeira ou falsa. Se ela é verdadeira, obviamente que a gente vai se acusar de pronto, né, com prontidão, não digamos assim, esperar ou ter medo, mas é necessário se acusar quando nós fazemos algo ruim. E na acusação falsa, o que ele explica especificamente? Que a gente pode se defender uma vez, de maneira muito tranquila. Se por um acaso essa justificativa não for aceita, nós precisamos ficar tranquilos e não insistir nela, né? Porque aí já seria um movimento anormal, né? Um movimento contra a própria vontade de Deus. Um outro elemento importante para essa execução, né? Esse processo de encontrar o amor de Deus e a sua vontade é a obediência, necessariamente, né? No Eclesiástico fala: vale mais a obediência do que o sacrifício. A obediência, ela é importantíssima. Isso aqui para os jovens é maravilhoso, né? Coitada. Então, a gente precisa obedecer com vontade e discernimento. O que isso quer dizer? Com vontade quer dizer obedecer espontaneamente. A gente não pode obedecer única e exclusivamente pelo medo, mas porque compreender que aquilo de fato é bom. E com discernimento quer dizer conformar o juízo com o superior, né? Compreender que aquilo que está sendo mandado, pedido, é de fato aquilo que Deus quer que eu faça. Então, a gente tem aí essa obediência aos superiores, né? Essa divisão que tem aqui no segundo ponto é algo que eu extraí de Santo Afonso, que é interessante, né? Ele explica os graus da obediência. Como é que a gente
obedece, né? E, enfim, é como se houvesse aí uma gradação, tá? O primeiro é, digamos, o hierarquicamente inferior e o último é o superior de todos, né? Então, primeiro, a nossa obediência tem que ser com prontidão, a gente não pode demorar para obedecer. Né, eu lembro assim, das louças que eu demorei para lavar, enfim, não vou dar maiores exemplos, mas para aqueles que ainda vivem com os pais, é uma coisa interessante também na vida religiosa, né, de que a gente tem que buscar fazer essa coisa que nos é mandada de maneira rápida, com exatidão, pontualmente e sem interpretação. Não é para eu fazer mais nem menos, a não ser que o mais você queira perguntar do seu superior. Né? Tem gente que gosta de, às vezes, colocar algumas coisas a mais naquilo que foi pedido, ou fazer menos, né? Fazer com má vontade. Com alegria. Esse aqui é um ponto interessante. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não quero com alegria? Né? Sem murmurar. E, para mim, esse foi o elemento mais bonito desses daqui, porque ele explica que aquilo que nos é mandado não deve ser mandado e não deve ser obedecido somente com aquela intenção que a gente tem, eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer mesmo, mas eu não concordo com isso. Não, na verdade, a gente tem, digamos, treinar a nossa mente para compreender que aquela verdade que nos é mandada, nos é pedida, é de fato melhor para mim. Então, essa é a alegria, né? É fazer, digamos assim, com vontade de fato, né? Como a gente fala, que tem gente que faz as coisas sem vontade, né? É nesse sentido. A alegria é fazer com vontade, é querer fazer aquilo e entender que aquilo é o melhor. E aquela simplicidade de São José, né? Juntando tudo isso, compreender que aquilo de fato tem que ser feito, vai ser feito logo com prontidão. Tem esses dois pontos aqui da obediência aos superiores e aos inferiores. É óbvio que a gente precisa obedecer aos nossos superiores, né? É o natural. Em relação aos inferiores, é um ponto interessante, porque ele comenta que é uma coisa que pode ajudar no avanço espiritual a gente ser, digamos assim, bastante solícito com aqueles que não necessariamente a gente tem a obrigação de ajudar, né, de obedecer. Então, exercitar essa humildade, principalmente quando a pessoa está numa circunstância de fato inferior à nossa. Né? É algo interessante, não é obrigatório, mas é algo a mais que pode ajudar na vida espiritual. Então, ainda não encerrei, mas faltam poucos slides, tá? Eu coloco essa frase aí de São Francisco de Sales, né? Onde há menos de nossa vontade, há mais da de Deus, né? Buscar. Essa aqui é uma cena de São José levando Nossa Senhora e Nosso Senhor para o Egito, que era uma terra estrangeira, como eu falei, inóspita, né? Mas era lá que Deus queria que eles ficassem. Então, assim nós devemos fazer. Por vezes a gente precisa ir para esse Egito, né? Tem até uma frase aqui de São Francisco de Sales que resume muito bem isso. Ide com simplicidade para o Egito, para o meio do grande número de inimigos. Pois Deus, que para lá vos manda, vos conservará e não morrereis. Pelo contrário, se ficardes em Israel, onde se acha o inimigo da vossa própria vontade, sem dúvida ele os fará morrer. Então, se nós ficarmos na nossa terra, digamos, espiritualmente falando, na terra da nossa vontade, a gente vai perecer, né? Mas se nós formos guiados por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua vontade, e mesmo que nós tenhamos que ir para uma condição não muito favorável, é lá que Deus quer que nós estejamos e nós seremos conservados. Então, aqui eu tenho essa frase de Santo Afonso. Visto que o Senhor vos dá essas belas ocasiões de sofrimento e de abandono, esforçai-vos para aumentar o vosso amor para com Ele, de modo que seja forte como a morte. Seja forte a ponto de vos desapegar de toda criatura, de todo respeito humano, de tudo o que é estimado no mundo, de vossas inclinações, de vós mesmos, a fim de que nada haja que vos impeça de viver inteiramente unida ao bem-amado por vossos pensamentos, desejos e afetos. Para o bem-amado sejam os suspiros do coração, os afetos da vontade e todos os vossos pensamentos. Se a mão trabalhar, o pé der um passo, tudo seja para ele e por ele. Nosso Santo Afonso é sempre muito bom com as palavras, né? Então, a gente tem que buscar essa vontade.
Eu tenho mais 2 slides, acho que alguns imaginam que seja. É interessante esse tema da conformidade, eu pelo menos gosto. Não sei se eu fiz alguém gostar, mas é muito bom que a gente busque aplicar isso, né, na nossa vida, né, pessoalmente falando. Então, eu trouxe aqui 2 elementos que servem, digamos assim, para a gente proferir aquele fiat, né, um fiat pessoal, digamos assim, diante de Deus. E são 2 momentos que a gente pode ter diariamente, para a gente pensar, né? Eu preciso me guiar pela vontade de Deus. Como é que eu faço? Em que momento que eu vou fazer isso? Né? Claro, tem vários exercícios que foram ditos aqui, a gente pode ler nos livros espirituais, mas eu acho que tem 2 momentos chaves que a gente pode fazer isso diariamente, que, de fato, fazem a gente proferir esse fiat. O primeiro deles é a meditação, né? Tem esse salmo, né, que diz, né, se eu não tivesse meditado a sua lei, eu teria perecido, né, na minha humilhação. Eu acho que é mais ou menos essa a tradução. A meditação ela é necessária, né? A Madre citou recentemente, em alguma aula, né, algo que Dom Columba falou em um dos livros dele, que ele diz que a vida espiritual, não sei se eu estou errada, né? Do Chotá? Então, Dom Chotá, a tua vida espiritual será o que for a tua meditação. Então, a meditação, a vida espiritual vai existir pela meditação, né? Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás também que diz, né, se você não começou a meditar, se você não medita, você não começou a ter vida espiritual, né? E o que é a vida espiritual, assim, de maneira muito rasa, mas é justamente essa busca da vida em Deus, né, da vida na graça. Então, se a gente não medita, a gente não tem essa vida. A gente não exercita a alma, digamos assim. E por que eu digo na meditação a gente pode dar esse fiat, né? esse elemento de aquiescência à vontade de Deus? Porque a gente sabe lá, pela classificação de Santo Inácio, usando aqui uma para a gente ser mais rápido, né? Que a gente lá exercita a memória, o entendimento e a vontade. Né? Então, na memória a gente recorda o tema da meditação, no entendimento a gente compreende mais a fundo e, enfim, aplica isso na nossa vida. E aí existe um momento que é essencial, que é o momento dos afetos, que é da vontade, que é justamente que a gente vai aplicar aquela verdade que a gente já está ali, digamos, ruminando na nossa vida, a gente vai olhar para aquela verdade e observar o que a gente está fazendo de mal. E aí a gente vai dar um fiat, de fato, porque pela meditação a gente vai buscar corrigir aquela falha, ou então buscar fazer aquela oração que a gente está fazendo o propósito, enfim. A gente dá esse fiat, né, esse sentido, nosso Senhor, eu quero fazer a tua vontade mais do que eu fiz ontem. O segundo momento é a comunhão. É o segundo fiat que a gente pode dar. Né? Essa aqui é a última frase que a gente profere antes de comungar. Né? Depois disso aqui a gente não fala mais nada. Né? Digamos, o acólito e também as pessoas que estão assistindo à missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, né, no meu teto, mas dizer uma palavra, o verbo, né? E essa palavra vai salvar a minha alma, né? Minha alma será salva, perdão. Isso aqui é interessante, porque a gente diz para Nosso Senhor que a gente não merece aquela comunhão, digamos que a gente está tendo ali um diálogo, né? Nós não merecemos aquela comunhão, mas qualquer palavra que Ele profira vai salvar a nossa alma, ou seja, a gente vai ter um merecimento, digamos assim, para comungar, né? Mas Nosso Senhor não profere nada, né? Que palavra seria essa que Ele diria, né? A gente pode pensar, fazer um curto processo de meditação. E aí me veio à cabeça, né, como se Deus Nosso Senhor falasse, fiat lux, né? Que, de fato, eu esteja presente convosco, que essa luz, que é a luz verdadeira, é a luz mais verdadeira do que a própria luz que foi criada, vai se fazer presente contigo. E, então, a gente precisa proferir, digamos, esse fiat, né? Essa palavra, a nossa palavra de acordo com o nosso Senhor para fazer a sua vontade. Então, acho que a comunhão, acho que é o ponto mais alto que a gente, claro, é o ponto mais alto que a gente pode ter no nosso dia.
E nessa comunhão a gente, de fato, pode utilizá-la para buscar, pedir a Deus essa força, essa fortaleza para fazer a sua vontade, né? Fazer como Nossa Senhora. É interessante pensar, Nossa Senhora falou, fiat mihi secundum verbum tuum. Ela não falou segundo voluntas tua, segundo a tua vontade. Ela poderia ter falado isso, mas por que ela falou verbo? E a gente usa a mesma palavra aqui, claro, está em outro caso, né? Mas é a palavra. Porque a gente quer fazer as coisas segundo a palavra de Deus. É porque a palavra de Deus é que traz a verdade. Para ela, o anjo veio e disse, se fará dessa forma, e ela aceitou, faça segundo a tua palavra, a palavra que o anjo estava enviando. Então, Deus, nosso Senhor, nos dá essa palavra, né? Faça segundo a minha vontade, seja segundo a minha vontade. Então, que nós queiramos fazer, de fato, essa vontade, que o momento da comunhão seja propício a isso. Era isso. Desculpem aí as falhas. Se tiverem alguma pergunta... Não? Acho que a gente pode rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Afonso de Ligório. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.